nome é João Vitor Rodrigues Fernandes, eu sou discente da turma 230361 de Informática para a Internet e eu vou estar apresentando o meu TCC sobre introdução ao front-end. Eu vou estar falando sobre 3 linguagens, uma de marcação, que é o HTML, uma de formatação, que é o CSS, e uma de programação, que é o JavaScript. Em cada linguagem eu vou estar explicando uma tag diferente. Eu vou estar começando pelo HTML. No HTML, eu vou falar sobre a tag table. A tag table serve para a gente criar uma tabela no HTML. As tabelas organizam as informações em coluna e linha. Só que a tag table não faz a tabela sozinha. Para isso a gente precisa dessas 3 tags secundárias, que é o TR para definir uma linha da tabela, o TD para definir uma coluna e o TH para definir uma célula de cabeçalho. O que seria isso? Uma célula em negrito, em destaque, para separar o título, por exemplo, da coluna, da linha, etc. Eu vou estar dando um exemplo prático de como a gente faz essa tabela no HTML. Vou abrir o Visual Studio. Já tinha deixado a parte do HTML pronto. Vou abrir um table. Abrir um TR. Dentro desse TR eu vou abrir 2 TDs. Chamando eles de célula 1 e célula 2. Copiar isso aqui. Células 3, 4, 5 e 6. No table, eu vou colocar um border 1. Não é obrigatório colocar isso, porém facilita a nossa visualização da tabela. Vou abrir o meu arquivo, table, e assim fica a nossa tabela no HTML. Podemos notar que a gente dividiu em célula 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em linhas e colunas. Assim ficou a nossa tabela. Essa tabela a gente pode estilizar a cor da letra, a cor do fundo, a fonte e o tamanho das letras. Isso a gente faz no CSS, que é o próximo assunto da nossa apresentação. No CSS, eu vou estar falando sobre a tag position. Position define como o elemento vai ser apresentado na tela, em relação a vários fatores. Dentro do position, a gente tem 5 valores. A gente tem static, relative, absolute, fixed e stick. Cada um deles tem uma funcionalidade diferente. Eu vou estar explicando na prática como a gente usa o position. Eu fiz esse arquivo no HTML como exemplo. Coloquei alguns parágrafos, algumas divs, e aqui a gente tem o nosso CSS. Vou comentar algumas partes que para a gente não se perder. E vou estar começando a explicar a position static.
com o position static. Pode ver que ela não altera nada no visual dela. Por quê? O static é o valor padrão de uma variável que não foi ajustado com o valor position. Ou seja, uma tag, quando você declara uma tag e não declara a sua posição, ela automaticamente já está em static. Ou seja, ela segue o fluxo normal da página. Vai aparecer uma embaixo da outra. Agora eu vou explicar o fixed. Fixed, como o próprio nome fala, ela fica fixa a uma posição na nossa janela. Ou seja, a gente rola ela para baixo e ela permanece no mesmo lugar. Essa posição a gente pode ajustar usando os valores bottom, top, right ou left. Eu vou colocar bottom, bottom 20 pixels e right 20 pixels. Vou dar um F5. A gente pode perceber que ela se deslocou para baixo da nossa janela. Vou ver aqui. Com uma distância de 20 pixels, que foi o que a gente colocou no nosso documento CSS. Vou deixá-lo aqui no canto para facilitar a nossa visualização dos próximos códigos. Vou estar explicando o position relative agora. Essa é a nossa div que eu vou aplicar o position relativo. Como a gente pode ver, assim como as outras, ela está na posição normal dela. Porém, essa div, ela é, como o próprio nome fala, ela é relativa à posição natural dela mesma. Ou seja, se eu vier aqui no meu código e alterar esse valor de 0 para 25 pixels left, a gente pode notar que essa div se deslocou 25 pixels para a esquerda, mas, aliás, para a direita, né? Mas por que para a direita, sendo que left é esquerda? Porque a div é relativa à posição natural dela mesma, ou seja, é como se viesse uma força da esquerda para a direita e deslocasse essa div para a direita. Agora eu vou estar explicando position absolute. A position absolute, ela é relativa a uma divpy, desde que essa divpy tenha uma position definida. Então eu defini essa div aqui como relativa e essa menor como absolute. Ela vai se deslocar respeitando os limites dessa div. Eu vou colocar um top de 20 pixels e um left de 10. Ctrl S. Vou atualizar a nossa página. Ela se deslocou 10 pixels para a esquerda dessa div, pi, e para o topo 20 pixels, respeitando os limites da div pi. Ela não ultrapassa os limites dessa div. E agora eu vou estar explicando a última variável do
position, que é a stick. A stick tem um comportamento semelhante ao relativo, porém com a função do fixed. Como assim? Aqui eu declarei um bottom de 0 e um top de 0, ou seja, assim que eu rolar essa página para baixo, ela gruda no topo da nossa barra de rolagem. Assim como também se eu rolar para cima, ela gruda na parte inferior da nossa barra de rolagem. Então ela tem um comportamento relativo até a gente interagir com ela, digamos assim. A partir do momento que a gente bate nela, ela gruda. Eu acompanho a barra de rolagem até lá embaixo. Essa foi a explicação sobre o position do CSS. Agora eu vou estar explicando sobre o JavaScript, que é a nossa linguagem de programação. No JavaScript, eu vou explicar o if-else. O que é o if-else? O if-else é um desvio condicional, ou seja, o nosso código vai realizar alguma coisa a depender de alguma condição que a gente estabelece. Eu vou estar dando um exemplo prático disso. Um código simples de um medidor de temperatura. Também já estou com o código pronto. Linkei ele com o CSS para a gente ter uma estilização. Aqui, podemos ver que se a temperatura for maior ou igual a 25 graus, aparecerá uma mensagem: está quente, na cor vermelha. Se não, se for ao contrário dessa situação, está frio, abaixo, igual ou abaixo, ou melhor, apenas abaixo de 25. Está frio na cor azul. Coloquei um botão para a gente verificar e uma checkbox para a gente poder colocar a nossa temperatura. Vou abrir no navegador. E aqui é o nosso verificador de temperatura. Vou colocar um valor de 25 graus Celsius. Verificar. Está quente. Por quê? Porque o valor que a gente declarou é igual ou maior que 25 para aparecer a mensagem está quente. Se eu colocar um valor de 24 pixels, de 24 graus Celsius, aliás, aparecerá a mensagem está frio, porque foi o valor que a gente declarou ali com a coloração que a gente escolheu no CSS. Se eu colocar um valor acima dos 25, colocar 30 graus, também aparecerá a mensagem está quente. Aqui é um exemplo bem simples da funcionalidade do if-else. Porém, essa tag do JavaScript, ou melhor, até essa lógica, ela pode ser usada em sistemas de automação. Mostrando para a gente que ela pode ser aplicada em exemplos muito mais palpáveis, digamos assim, mais sérios, não só uma mera mensagem aparecendo na nossa tela. Agora a gente vai resolver os exercícios da apostila. Vou estar mostrando como a gente resolve os exercícios da apostila. Eu abri aqui a parte do HTML e eu vou estar explicando como a gente resolve esses exercícios. Exercício 1. Faça uma página HTML com o título lá 1 e o parágrafo. Essa é a minha primeira página HTML. Essas duas formas de aparecer uma mensagem na tela, a gente já aprendeu na nossa apostila. Olá 1, um título H1 ao H6.
e o parágrafo, essa é a minha primeira página HTML. A gente vai usar a tag P de parágrafo. E o resultado vai ficar assim: Olá Mundo em destaque essa é a minha primeira página HTML em um tamanho menor. Faça exercício 2. Faça uma tabela com 2 colunas e 3 linhas, usando a tag Table, que a gente já viu na apresentação. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, 3, coluna 1, linha 3, coluna 4. Os mesmos exemplos que a gente usou na nossa apresentação. Exercício 3. Cria uma página que contém um link para um site externo. A gente vai usar a tag link para linkar diretamente com o link de uma página, de uma imagem da internet. Ele não precisa estar salva no seu computador para aparecer na tela. Exercício 5 do HTML. Faça uma lista ordenada com 7 itens. Uma lista ordenada de 1 a 7, a gente vai utilizar a tag UL. Primeiro item, segundo item, terceiro item, quarto, até o sétimo item. Esses são os exercícios de HTML e como a gente vai resolver isso. Vou colocar agora nos exercícios de CSS. Exercício 1. Crie um arquivo HTML com parágrafo e aplique as seguintes propriedades CSS. Cor de texto azul, tamanho da fonte 16 pixels, espaçamento entre as linhas 1.5, margem de 20 pixels. Como a gente vai... E aqui está como a gente quer que fique o nosso código. Exemplo de parágrafo utilizado, a gente vai usar para determinar a cor. A gente vai usar o color, tamanho da fonte, font size, margem 20 pixels, espaçamento que a gente determinar, e esse será o nosso resultado final. Exercício 2. Crie um botão em HTML e aplique os seguintes estilos: cor de fundo, cor do texto, bordas arredondadas e efeito hover, muda a cor ao passar o mouse. Como a gente vai fazer isso? Com as tags, com as propriedades color, background color, bordas arredondadas, bordas rádios, e assim vai ficar o nosso botão. Exercício 3. Adicione uma borda de tamanho 18, sólida e na cor azul, ao redor de um parágrafo. A gente vai fazer border, determinar o valor, tamanho 18 e cor azul, usando a tag color blue, valor blue. 4. Faça 5 tipos de bordas em elementos diferentes. Aqui a gente vai criar 5 divs e vai colocar 5 bordas diferentes. Aqui a borda pontilhada, uma borda sólida, variação de cores. E isso fica a critério do programador escolher qual das variações ele vai utilizar. Exercício 5. Faça 7 parágrafos com fontes, cores, tamanhos e alinhamentos diferentes. O alinhamento, a gente vai usar o align, cores, color, e esse para o resultado de acordo com o que a gente selecionou. Então a gente pode ver aqui diversos parágrafos, em diversos posicionamentos diferentes em relação à nossa página. Esses foram os exercícios do CSS. Agora os do JavaScript. Exercício 1. Crie um código que verifique se você é maior ou menor de idade. Como a gente vai fazer isso?
utilizando o if-else. A gente pode verificar aqui. Verificador de idade, insira sua idade. Se a gente colocar 18, você é maior de idade. Se a gente colocar o valor abaixo de 18, você é menor de idade. A gente vai usar o if-else para fazer isso. Se o usuário tiver mais de 18 anos, aparecerá a mensagem, você é maior de idade. Se o usuário tiver um valor menor de 18 anos, você é menor de idade. Exercício 2. Crie uma função que receba dois números e retorne a soma deles. Como a gente vai fazer isso? Com um operador lógico mais matemática pura, utilizando lógica de programação. A gente vai colocar os espaços aqui para a gente inserir os dois valores, calcular soma. Vai criar uma var A, var B e uma var C, que vai ser o resultado que a gente vai mostrar ao usuário quando ele clicar nesse calcular soma. A var vai ser a var C, que seja identificando, vai ser a soma desses dois valores. Exercício 3. Cria um código que tire a média entre três valores. Também vai ser mais ou menos a mesma coisa do anterior, porém com uma operação matemática diferente. A gente vai somar os três fatores e dividir os três números e dividir pelo número de fatores, que no caso são 3. Ou seja, a gente vai somar var A, por exemplo, var B, var C. Essas três vars vão ser somadas e o valor delas vai ser dividido por 3. E daí vai sair a média desses três valores. Exercício 4. Cria um código que verifica se o dia é final de semana ou dia útil. Como a gente vai fazer isso? A gente pode fazer usando o if-else ou o switch case. Verificar se um dia é útil ou fim de semana. Digitar o dia da semana por extenso. E no código a gente coloca, se for sábado ou domingo, vai aparecer que é final de semana. E se for segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta ou sexta, vai aparecer que é um dia útil. Exercício 5. Cria um código que compara dois valores e retorna qual o maior. Para realizar esse exercício, a gente vai usar o operador lógico maior que. Para que ele vai servir? Para verificar qual é o maior dos valores e retornar ele assim que o usuário clicar no botão verificar. Então a gente vai colocar um valor, vai colocar o outro e será retornado o valor maior para a gente. Essa foi a apresentação do meu TCC do curso de Informática para a Internet. Obrigado a todos pela atenção.